Vamos lá, então. Muito bom dia, muito bem-vindos a todos os inscritos. Agradeço aí a atenção de todos. Já estamos aí com 3 minutos para 4, né? Vou pretender aqui não me estender muito. Acho que o tema é muito objetivo. Já foi falado muita coisa, né? E na medida que o tema vai se esgotando, a gente acaba ficando um pouquinho repetitivo. Então, eu gostaria de pedir desculpas aí se a gente incidir em alguma repetição, mas é no melhor intuito de que todos participem de uma forma produtiva e que os conceitos sejam bem fixados. Essa iniciativa da INC é muito boa, porque coloca todo mundo na mesma página de informações, de conhecimento. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Temos um time escola aqui em Juiz de Fora e eu busco trazer esses conceitos para todo mundo todos os dias. Então, não é nada muito diferente daquilo que a gente tem feito, tá? Vamos buscar aqui trazer, então, ampliar um pouquinho mais o nível de debate para que todos possam aproveitar ao máximo as informações que temos trazido aqui cotidianamente, tá certo? Vamos lá. O tema, então, é sobre autoliderança. Como eu disse, muito já foi dito, conceitos acadêmicos foram passados aqui de forma primorosa pelas pessoas que me antecederam. Tivemos a percepção aí da nossa diretoria, das pessoas que estavam aqui conosco nas lives anteriores sobre o tema, e eu aproveitei muito disso. Ao aproveitar muito disso, me trouxe aqui um insight de compartilhar com vocês algo sobre, então, a boa autoliderança, baseada em tudo aquilo que a gente conversou. E pesquisando, né, revendo aí alguns livros, algumas bibliografias que a gente já consultou no passado, que a gente já leu, eu lembrei de um escritor americano, ele é John Calvin Maxwell. Ele hoje tem 78 anos, autor de mais de 60 livros aí sobre liderança, é uma pessoa muito preparada. Ele é um pastor evangélico, então ele fala muito, com muita fé, com muita ênfase, né, com muita energia, os conceitos que ele acredita, os conceitos que ele pesquisa. Por isso, me trouxe esse insight aí de falar sobre lei, sobre fé e sobre conduta. Em muitos casos, a gente vê isso aí se misturar no dia a dia, a gente vai tentar direcionar isso para o tema da autoliderança, tá? Vamos lá. Sobre, então, a autoliderança, muito já foi dito, a gente conseguiu aí fazer uma boa, um bom resumo daquilo que a gente precisa, e nós vamos agora trazer os conceitos que nós tanto precisamos para o nosso dia a dia. Só um minutinho, vamos lá. Autoliderança consciente, liderando uma nova consciência. Eu busquei falar sobre o primeiro tópico lá que eu listei para vocês, sobre lei. Eu busquei no livro, então, do John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis sobre Leis da Liderança, tá? Então, ele tem 21 leis que ele elegeu, né, que ele criou, sobre autoliderança, que eu acho muito próprias. Dessas 21 leis que ele trouxe para nós, nesse livro, é um livro fantástico, tá? Vale a pena muito ler, eu colhi 1/3 dessas leis para poder refletir aqui com vocês, porque eu acho que estão muito diretamente ligadas àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, nós vamos falar sobre a lei do processo, a lei da navegação, a lei do terreno firme, a lei do magnetismo, a lei do fortalecimento, a lei das prioridades e, por último, a lei do sacrifício, tá? Isso vai nos trazer clareza, o trabalho vai ficar mais integrado e nós desenvolveremos uma inteligência coletiva se a gente souber aproveitar esses conceitos. Vamos lá. Primeira das leis, então, é a lei do processo. Do que trata a lei do processo, segundo Maxwell? Fala do desenvolvimento contínuo da autoliderança. A gente tem conversado aqui esses dias, né? Quem me antecedeu aqui nas lives trouxe para nós o que é autoliderança. Isso é a liderança de si mesmo, né? Então, é muito evidente, né? A gente raciocinar sobre isso, é falar sobre nós mesmos, é falar sobre aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, é falar sobre aquilo que é a nossa essência, né? Eu sou um líder de mim mesmo, e como é que está essa minha liderança?
a gente busca sempre a boa liderança, a gente busca sempre estar atuando de forma efetiva. Então, o autodesenvolvimento contínuo, ele implica que nós tenhamos uma busca constante pelo aprendizado, pelo conhecimento. Quem não conhece não lidera. Quem não conhece não tem técnicas. Quem não conhece não tem conteúdo. Isso é reflexivo. A própria palavra já diz liderança. Liderança impõe um diferencial de atuação. Então, a gente tem que ter uma busca constante pelo aprendizado. A gente tem que fazer uma autoavaliação permanente, refletir se, de fato, eu estou correspondendo comigo mesmo em primeiro plano. E depois, se eu estou correspondendo àquilo que me confiam, aquilo que é a minha missão, aquilo que é o meu propósito. Eu tenho que, durante essa avaliação, durante esse checklist, né, eu tenho que fazer o quê? A adaptação àquilo que eu não estou conseguindo corresponder. Eu tenho que procurar me renovar a cada instante, para aí sim eu ter a condição de proporcionar a mim mesmo, o meu autolíder, o crescimento, tá? Segunda lei, é uma lei muito interessante, que o Maxwell fala do seguinte, como é que eu estou navegando? Como é que as coisas estão indo? Que rumo eu estou tomando? Qual a minha direção? Quem não sabe para onde está indo é boi no pasto, ele está solto, ele se perde, ele acaba perdendo o rumo, ele acaba perdendo a essência daquilo que ele está efetivamente se propondo. Por quê? Já viram o estouro da boiada? É cada um por si, Deus por todo, cada um para cada lado, um seguindo o outro porque não sabe para onde vai. E não pode ser assim. Eu tenho que ter o leme nas minhas mãos. Eu tenho que seguir o caminho que eu propus para mim, senão eu vou ser conduzido. É a história da Maria vai com as outras. Para onde você está indo? Não sei, eu estou seguindo alguém. E isso não é justo com vocês mesmos, conosco mesmos. A gente tem que saber qual que é o nosso propósito, para onde a gente está indo, o que nós temos, o que nós buscamos. Esse é o principal objetivo da vida como um todo, mais ainda da vida profissional. Por quê? Eu estou trabalhando por quê? Para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro para quê? E como você está ganhando dinheiro? E você está ganhando dinheiro suficiente para aquilo que você se propõe? Então, na hora que eu começo a ter consciência disso, eu tenho que avaliar os riscos. Se eu estiver fazendo mal, o meu resultado será ruim. Se eu não estiver identificando as minhas melhores oportunidades, eu estou entrando na mesmice, eu estou entrando num lugar comum. E se eu atinar para isso, se eu acordar para essa vida, para essa consciência, aí sim, aí eu me proponho ajustes ao longo do caminho. Para quê? Para que a minha direção, para que a minha navegação seja favorável aos meus propósitos. Uma outra lei, ela traz até uma consciência de lugar comum, né? De tranquilidade, de comodismo. A lei do terreno firme. Mas a ideia não é essa, não. A ideia é que eu construa um cenário onde eu consiga, de fato, caminhar com segurança. A lei do terreno firme não significa que é um terreno limitado. Ela significa que eu estou construindo, que eu estou pavimentando o meu caminho de forma consistente, de forma sólida, de forma propositiva. E aí, quando eu tenho uma trilha que eu de fato sei, eu tenho segurança sobre ela, eu consigo fortalecer as minhas relações com quem me cerca. Eu consigo construir um cenário favorável à minha atuação. E para isso eu tenho que ter sempre, gente, segurança, para eu desenvolver uma comunicação direta com as pessoas no qual eu estou inserido. Eu tenho que lembrar que ninguém é uma ilha. Eu tenho que conviver com outras pessoas. No ramo da corretagem imobiliária, ninguém trabalha sozinho. A gente vai depender de um conjunto, de um contexto de pessoas que constroem um cenário seguro para eu poder caminhar, para eu poder trilhar. Eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa maturidade de consistir um caminho seguro para eu poder trilhar, para eu poder crescer, criando um ambiente positivo. Se o ambiente é árido, se o ambiente é árduo, eu não vou conseguir prosperar, porque eu vou estar numa guerra permanente, eu nunca vou ter a linha de chegada, ela sempre vai ser tirada de mim.
E não é assim, a gente tem que se propor etapas, a gente tem que se propor fases para eu poder evoluir. É assim nos jogos eletrônicos, não é? A gente não quer sempre passar de fase. Significa que eu já passei todos os desafios, dali para frente eu vou continuar o meu caminho alcançando fases mais desafiadoras, porque eu estou me especializando, eu estou me tornando pronto, eu estou me tornando grande diante dos meus desafios. Então, a lei do terreno firme significa que eu tenho que construir uma base sólida de conhecimentos para eu ter um caminho seguro a trilhar. Lei do magnetismo, né? Atração. O que vocês querem atrair para vocês todos os dias? Vocês querem atrair só desafios? Vocês querem atrair só batalhas, guerras, dificuldades? Tenho certeza que não. Todo mundo quer atrair coisas boas, mas tem que ser maduro de entender que as coisas boas, elas dependem de consistência daquilo que eu trago de bom para poder guerrear, para eu poder prosseguir, para eu poder vencer. Então, eu tenho que ter consciência que eu não sou sozinho no mundo, que eu não sou uma ilha, que eu tenho que contar com a minha base de apoio. E quem é a minha base de apoio? Minha base de apoio é o meu time, é a empresa que está ali comigo, né, me cercando, me dando todo o suporte, me dando todo o aprimoramento, me dando todas as ferramentas para eu poder vender os produtos que ela me proporciona. Então, eu tenho que promover uma cultura de apoio. Ah, não, eu sou corretor, não tenho nada a ver com TI. Pelo contrário, hoje tudo é tecnologia. Tolo é aquele que pensa que trabalha sozinho, que não tem um TI por trás dele, que não tem um back-office por trás dele, que não tem uma diretoria atuando diuturnamente para poder ter produto, para a gente poder vender, para poder selecionar um time bom, para poder proporcionar cultura, que é o que a gente faz aqui todos os dias. Todo dia tem informação nessa empresa, todo dia a gente tem oportunidade, a gente tem ambiente de treinamento, a gente tem quem distribua lead para a gente. Nós temos a pessoa que limpa a nossa sala e quando não tem, a gente tem as pessoas que fornecem até as condições para a sala estar ali higienizada. Então, assim, é uma cultura de apoio. Eu tenho toda uma rede no meu entorno, eu não sou sozinho, eu não sou uma pessoa isolada. Além disso, eu tenho que atuar no aumento do moral da minha equipe. Por quê? A equipe, quando tem energia baixa, ela me arrasta junto com ela. Então, assim, o que eu quero atrair para mim? Um ambiente favorável, um ambiente onde todo mundo se sente capaz, satisfeito, desenvolvido, desejoso de novas conquistas. Eu quero ir para uma equipe que já bateu a meta, precisa fazer mais nada. Daqui até o final do mês é colocar no automático e vamos ver no que é que dá. Então, assim, eu tenho que ter uma equipe motivada, intensa, desafiante, desafiadora. Por quê? Na medida que eu consigo um ambiente que me desafia, eu me autodesafio, eu quero me alinhar a essa condição de prosperidade, de progresso, de promoção. Só que a gente só faz isso atuando. Não adianta se omitir e esperar que o ambiente se melhore por si. Não adianta eu esperar que a melhoria que o outro idealiza é suficiente para mim. Eu tenho que contribuir com ideias, eu tenho que ser mais proativo. O mais comum que a gente verifica é todo mundo esperar. A parede está caindo, mas ninguém imagina se eu colocar uma escora. Ninguém imagina, não, dá para a gente convocar aqui um técnico para fazer uma parede mais resistente. Ah, não, eu já passei por esse problema, deixa eu dar uma ideia para você. Não, todo mundo espera a parede ruir para depois ficar no cenário do julgamento. Isso não contribui com nada, isso não contribui com um ambiente construtivo. E que tipo de autolíder eu sou se eu observo e eu não participo, não interajo, não me proponho a auxiliar no ambiente, na construção de um ambiente interessante, que magnetize coisas boas. Então, eu tenho que refletir mais e atuar de forma proativa. Uma outra lei é a lei do fortalecimento. As pessoas hoje têm que ser muito fortes. Pais e mães têm que ser fortes, porque o ambiente, o cenário é inóspito para a criação de filhos. O profissional, ele vive num ambiente profissional inóspito, porque todo dia tecnologias novas, todo dia desafios novos, todo dia produtos novos, todo dia tabelas novas. Então,
Eu tenho que estar pronto. Não adianta, chegou a tabela nova, virou o mês, vai mudar a tabela de novo. Você, na zona de conforto, você não se promove. Não adianta reclamar. Se a gente não buscar uma construção de uma força diária, renovável, a gente não consegue. Se nós não estivermos preparados e prontos para atingir, simplesmente a gente tem que desistir. Por quê? Não tem cenário confortável. Rogério diz para nós, né? Não tem almoço de graça, cada dia é uma batalha mesmo. E se eu viver no terreno da reclamação, se eu viver no terreno do conforto, eu não progrido, eu não ando, eu fico estacionado. E jacaré que dorme, a onda leva, não é assim? A gente tem que estar muito atento às oportunidades e às possibilidades. A lei das prioridades. É muito comum estarmos no ambiente de vendas, no stand de vendas, com um monte de gente, e as pessoas põem foco naquilo que de fato não é importante, aquilo que não vai contribuir em nada. Não estou dizendo que sejamos máquinas, que sejamos robôs, mas no ambiente de trabalho, o que se espera de cada um de nós? Acredito eu que trabalho. Não, a pessoa quer divagar sobre qualquer outro assunto que não seja o de trabalho. E aí, na hora que ela está divagando sobre esses assuntos alienígenas, vamos chamar assim, ela tem uma energia, ela tem uma ênfase, ela defende as ideias, ela defende a posição de alguém. Mas na hora que o cliente chega à mesa, que o cliente questiona o preço do imóvel, que o cliente questiona as condições do pró-soluto, que o cliente questiona a qualidade dos imóveis, não existe argumento. Então, assim, eu não consigo, sinceramente, entender qual que é a prioridade dessa pessoa. Ela quer ser um comentarista ou ela quer ser um profissional da corretagem imobiliária? Então, a gente tem que ter importância no foco. Se eu estou no meu local de trabalho, qual é o meu foco? Qual o meu foco no local de trabalho? Qual que é a definição do limite que eu tenho que ter entre o trabalho e o meu ser humano? Eu acho que ali no local de trabalho eu sou o melhor ser humano da corretagem imobiliária. Esse é o meu conceito. E para isso, eu estou em constante prática do processo. Eu estou ali fazendo a minha atuação, eu estou ali fazendo a minha gestão da corretagem com a melhor energia que eu tenho. Então, temos que ter essa consciência, tá? A lei das prioridades impinge que nós sejamos bons, voltados ao nosso profissionalismo. Na próxima lei, a gente vai falar de algo que essa incomoda. Essa incomoda porque todo mundo quer zona de conforto, todo mundo quer saber como é que eu ganho dinheiro, como é que vem a comissão, por que a comissão não é 1, 2, 5, 15, 50%. E aí eu esqueço do meu propósito. Pergunto a cada um de vocês, meus colegas diários de trabalho, qual o seu propósito? Meu propósito é ser o melhor corretor de imóveis que a INC já viu. Esse é o seu propósito? A qual sacrifício você está disposto para atingir essa colocação que você quer, essa colocação de ouro que você quer atingir? Você está disposto a um sacrifício pessoal? A fazer o atendimento na hora que o cliente te chamar? Você está comprometido de fato, quer dizer, eu vou me impor um sacrifício pessoal de atender todo mundo a hora que eu puder, dentro do meu limite, claro, mas a hora que eu puder, por quê? Porque eu estou comprometido com o meu propósito, comprometido com a minha carreira, com a minha profissão. Mas aí a gente pergunta, você está disposto a isso tudo? Por quê? Tem que ter essa resposta, gente, porque eu quero um futuro melhor. Eu não conheço ninguém, pelo menos me autodenunciou dessa forma, que esteja aqui dentro e que não tenha visão de futuro. Não, eu não quero ser gestor. Tá bom, mas você quer ser um corretor de sucesso. Não, eu vim aqui para ser corretor, mas para aprender a ser gestor, para aprender a ser diretor. Então você tem propósito, você tem visão de futuro. Carro estacionado não leva ninguém a lugar nenhum, gente. Esse carro de vocês tem que estar em movimento. Esse barco tem que ter um direcionamento.
Porque senão a gente estacionado, a gente desanima, a gente deprime, a gente desiste. Qual o propósito verdadeiro de vocês? Qual que é a visão de futuro que vocês têm? Vocês chegaram aqui para poder saírem lá na frente, do mesmo jeito que entraram? Cadê a ambição? Cadê o orgulho próprio? Cadê o seu amor com você mesmo? Todo mundo sai de casa, gente, tem despesa, tem intempéries, tem desgostos, tem desprazeres ao longo do dia, mas se tiver o propósito, a venda sai, que é a busca maior que a gente vem fazer aqui. Então, precisamos mesmo estar prontos, precisamos mesmo estar envolvidos com aquilo que a gente faz. E diante busca sempre o quê? O sucesso. Eu não conheço nenhum, pelo menos nenhum colega que tenha vindo até aqui e que tenha vindo a passeio, tenha vindo aqui ocasionalmente para estar entre nós de uma forma passiva. Se a pessoa vem aqui para passar tempo, eu vou dizer para vocês, não é o melhor lugar, sabe? A nossa apresentação, ela se encerra exatamente nesse slide, a lei do sacrifício, porque esse sacrifício tem que ser. Mas, Adriano, lá atrás você falou sobre a autoliderança, né? A boa autoliderança, e você colocou lá 3 dimensões. Lei. Ora, lei, o que é a lei? É tudo aquilo que regra a nossa profissão, são todos os normativos que nós temos, é tudo que a gente escreveu aqui que tem que ser lido, revisto, praticado diariamente. Fé. Eu não fiz slide porque eu acho desnecessário. Tem que saber o que é fé. Fé é acreditar. Fé é estar diante de um propósito que você adota. E não tem slide, não existe qualquer arte que eu coloque aqui que substitua a fé que mora, que habita dentro de você. Eu duvido que alguém venha aqui sem fé. E aí pode ser a fé no Criador, pode ser a fé nas práticas religiosas que a pessoa faz, mas a fé maior que a gente está dizendo aqui, a primeira, a primordial, tem que ser em você mesmo, porque se nada e em mais ninguém. Então, a fé, ela é uma propositura que eu faço aqui interna. Nós estamos falando de autoliderança. É você que conduz a sua fé. Não, você não pode delegar a sua fé para ninguém. Ah, não, eu tenho muita fé porque fulano de tal me falou para fazer isso. Você só faz isso se você quiser. A fé tem que ser sua. Você tem que acreditar. Você tem que se mover. E a outra questão é conduta. Também uma coisa sua. Conduta é aquilo que você adota. E você, como autolíder, a gente espera que você sempre adote a melhor conduta para a sua vida. Por que isso? Quando a gente fala de lei, que foi a primeira dimensão colocada aqui e que desenvolveu toda essa apresentação, lei, gente, é algo que nos obriga. E aí a gente verifica o sistema legal de vários países. Vamos lá. Estados Unidos e Inglaterra, eles adotam lá o Common Law. O que é o Common Law? É um sistema legal onde a gente tem uma Constituição e só. Não precisa ter código de não sei o quê, código de sorriso, código do abraço, código... Não, lá eles têm a Constituição e a partir da Constituição eles conseguem fazer um regramento social que regula a sociedade deles. São países desenvolvidos. Inglaterra, um dos países mais antigos do mundo aí, né, onde o berço da Revolução Industrial, então, eles têm uma conduta voltada para esse crescimento pessoal, para essas regras de trato social. Vamos mais. Para além da Inglaterra e dos Estados Unidos, qual outro regime que a gente pode citar aqui? Vou citar para vocês, por exemplo, a monarquia constitucionalista da Tailândia. Estive na Tailândia, e lá, andando pelas ruas, a gente vê pobreza, como vê aqui, a gente vê lá superpopulação, como a gente vê aqui. Só que tem uma coisa, se você abordar a pessoa da barraquinha da esquina lá, ela te acolhe, ela te atende de uma forma positiva. Monarquia é o rei mandando fazer. Eles lá são uma monarquia constitucionalista. Eles têm lá uma constituição que o rei está lá, né? Delegando aos súditos o que deve ser feito no país, e sigam essa lei aí. Porém, a cultura deles, a cultura oriental, a cultura asiática, ela impõe que as pessoas se valorizem enquanto pessoas. Será que a gente aqui está se valorizando como pessoa? Será que eu me valorizo como corretor, como pessoa que vai ali proposta a atender outras pessoas?
Tem lei aqui para tudo, e por isso a gente, Brasil, é um país positivista. O que é o positivismo? É um sistema legal onde eu tenho lei para tudo. Eu tenho lei para olhar para o lado, eu tenho lei para atravessar a rua, eu tenho lei para comprar, eu tenho lei para não enganar quem está comprando, eu tenho lei que me diz que eu tenho filho, mas eu tenho lei que me diz que se eu tiver filho eu tenho que cuidar do filho, eu tenho lei que me fala que eu casado eu tenho que cuidar da esposa, mas eu tenho lei para falar que eu não posso agredir a esposa. Eu tenho lei para ser corretor, né? Eu tenho regulamento, eu tenho código de ética, para mostrar que eu, enquanto corretor, eu tenho que ser ético. Então, eu tenho que escrever isso. Aqui no Brasil, a gente tem que escrever isso tudo. Por quê? Quem age fora da lei, eu tenho que usar a lei para colocar aquela pessoa de volta para os trilhos. Prova disso é que a gente de incentivo financeiro para ajudar os corretores a se manterem e a manterem o seu profissionalismo. Eu tive que escrever nesse regulamento, nessa circular, que eu tenho que usar uniforme, que eu tenho que cumprir o meu plantão, que eu tenho que ter registro profissional para não exercer exercício irregular, ilegal da profissão. Então, falar de leis é simplesmente eu fazer uma leitura, é simplesmente eu ver que tem alguém que escreveu o que eu tenho que fazer. Porém, falar de fé, eu não preciso escrever, eu tenho que ter fé. E falar de conduta, menos ainda. Eu não tenho que escrever sobre conduta. Eu simplesmente tenho que ter conduta. Esse é o encerramento da nossa live de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo para todos vocês. Os meus slides estão muito escritos, porque aqui o tempo é curto, mas eu procurei deixar aí um mapa, né, escrito, algumas leis, né, algumas reflexões sobre as leis do Maxwell, para a gente revisar todos os dias e verificar se nesse looping de revisão, lembrem da minha apresentação anterior, o ciclo PDCA, né, planejar, fazer, checar e agir, se eu consigo mudar a minha conduta, se eu consigo mudar a minha realidade, porque mudando a minha realidade pessoal, eu mudo do meu time, eu mudo da empresa, eu mudo a desse país que precisa tanto de atitude positiva de todos nós. Desejo um excelente expediente para vocês, uma excelente execução do plantão que cada um vai ter que fazer aqui no seu dia, e estaremos aqui na próxima semana com algum outro novo tema que a gente pretende desenvolver com muito carinho para vocês, agradecendo aí a presença de todos que estiveram aqui. Eu acho isso muito importante, uma iniciativa que, mais uma vez, eu agradeço a INC estar adotando para nós. Bom dia a todos.